Gente, bem-vindos a essa experiência esquisita para mim. Mas vamos lá, tá? Introdução à gestão de projetos, engenharia. Tá? Todas as informações dessa disciplina estará lá no portal didático. Então tudo que vocês precisarem estará lá. Tá? Então, por exemplo, o plano de ensino está lá, com tudo que vocês precisam de saber. Espero que vocês leiam. Tá? Dizer também que vão ter trabalhos, esses trabalhos são em equipe, tá? No máximo 5 pessoas. Então já vão se organizando. Eu vou atender sobre demanda, dúvidas de vocês. Vocês mandam e-mail para mim, tá lá também meu e-mail, tá? E é isso daí, tá? Qualquer coisa nós vamos nos comunicar ou diretamente marcando um horário ou via portal didático, tá? Vamos lá, contextualizar um pouquinho. Engenheiro geralmente vai bater em algum momento que ele vai ter que liderar uma equipe ou vai ter que fazer um projeto e vai ter que ajudar na execução, tá, desse projeto. No entanto, existem técnicas, existem maneiras, existem habilidades, competências que o engenheiro tem que ter para que isso seja o melhor possível, tá? Então, o contexto da gerência de projetos está dentro da parte no eixo administrativo ou no eixo de empreendedorismo do curso. Tá? Há um pouco tempo dedicado a isso, mas é cada vez mais importante. Tá? Então a gente está mais ou menos ali dentro da linha da administração e do empreendedorismo. Okay? Hoje nós vamos falar bem introdutório, primeira aula, nós vamos só mesmo ver onde que a gente está nisso tudo aqui, tá? Onde a gente quer chegar. E nós vamos falar então do item 2 do nosso planejamento de aulas, já que o primeiro é a apresentação do plano de ensino que está lá, portal didático. Tá? Nós vamos falar um pouquinho então do que é um projeto, como ter sucesso no projeto, quem são as pessoas ou as partes que estão interessadas e que a gente tem que levar muito em conta, né? O que eu espero, qual que é o ciclo de um projeto, né? Nós vamos ver que o projeto ele tem um tempo, aí a gente tem que saber dosar esse tempo, tá? E como é que a gente vai gerenciar e qual é a equipe que a gente precisa para gerenciar, tá? Isso é introdutório, depois nós vamos falando cada parte dessa, tá? Não se preocupem não. Definição de projeto, que está no livro texto. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é esse livro texto aqui, tá? Tá lá indicado, é um livro muito bom. Tem outros livros maravilhosos de projeto, eu tô com 2 aqui, tá lá também, vocês podem ver. Mas o importante aqui é essa definição. O projeto é um esforço temporário, então o temporário aqui é muito importante, empreendido para criar um resultado, produto ou serviço exclusivo. Então repare, projeto tem começo, meio e fim. Isso é a primeira realidade que a gente tem que ter. Eu tenho que chegar num resultado, produto ou serviço. Reparem quando eu digo exclusivo, o que significa isso? Que um projeto é alguma coisa nova, que vai agregar valor ou que vai diferenciar um produto, tá? Mas é nova. Se for alguma coisa que eu faço toda semana, ou todo ano, ou todo dia, não é um projeto mais, ele é uma rotina, tá bom? Então, para ser um projeto, ele tem que ter algo diferente, ou uma nova equipe com um novo olhar, ou um novo produto, ou agregar alguma coisa a um produto que existe, ou criar um serviço novo, ou modificar um serviço novo, ou modificar uma rotina, por exemplo, mas é que gere algo novo por um tempo determinado. Então repare, projetos sem fim não são projetos, tá? Projeto tem começo, meio e fim, tá? Então quais são as características? Não pode ser uma rotina, isso aí é claro, não pode ser uma coisa que repete todo dia, tá? Não é. O projeto é alguma coisa que vai resolver um problema, ou mudar algum conceito, ou um paradigma novo,
Ou, por exemplo, reestruturar uma empresa, reestruturar uma carreira. É um projeto de vida, por exemplo. Tá? Não pode ser algo já realizado. Se eu estou fazendo todo ano, no final do ano, eu faço um projeto de alguma coisa. Projeto de viagem para a praia. Se o projeto já é pré-definido, já é o mesmo, e todo ano eu vou para a praia sob os mesmos cuidados, sem nada novo, não é um projeto. Por quê? Porque o resultado tem que ser único, inédito e inovador. Tá? Repare, também se não for para agregar valor, não é um projeto. Tá? Um projeto é, já que ele vai ser único, é inédito e é inovador, ele tem que agregar valor. Né? Eu vou fazer uma inovação que vai piorar, aí não é inovação, né? Aí é regredir. E consome recursos, gente. Isso daqui que é o principal. Projetos vão consumir no seu ciclo de vida recursos. Recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, principalmente os humanos. Tá? Não quer dizer que você vai ter uma equipe fixa de projeto dentro da empresa. Pelo contrário, os recursos que você vai consumir, os recursos são aqueles necessários para chegar a um resultado único, inédito e inovador e que agregue valor. Então não quer dizer que seja uma equipe fixa, mas eu vou procurar todos os recursos, materiais, fazer as compras certas no tempo certo, ver os recursos que eu tenho, se ele é finito, como eu faço para gerenciar o gasto e ter as melhores pessoas. Tá? Um projeto, geralmente, você vai ter várias etapas. E cada uma dessas etapas eu tenho uma ou mais entregas, que são subprodutos daquele produto. Então, por exemplo, se eu vou construir um viaduto, projeto de um viaduto, uma das etapas, por exemplo, é a compra de insumos. No final de uma etapa de compra de insumos, eu tenho que ter entregue os insumos. E quais insumos? Os insumos certos. Os insumos adequados, com a qualidade que eu quero. Tá? Então, por isso que a gente diz que sempre vai, num projeto, ter risco. Imagina, então, greve dos caminhoneiros. Você não estava imaginando isso. Aí o cimento não chega. Não chega não foi porque não foi bem planejado. Tá? É porque os caminhoneiros não entregaram e eu não tenho como fazer. Tá? Então sempre vai ter risco. Uma pessoa adoece, falta material no mercado. Vocês vão ver que isso é certeza. Tá? A gente tem que conviver com isso. Então, para eu ter sucesso e para eu planejar, eu tenho que ter uma coisa chamada gestão. Tá? Gestão requer uma série de habilidades e competências que não são só as técnicas. Tá? Por quê? Porque eu tenho que saber aplicar conhecimento, eu tenho que ter habilidades e ferramentas, conhecimento técnico, conhecimento científico às vezes, tá? A fim de atender aos objetivos do projeto. Tá? Então, fazer gestão de um projeto é saber o que eu estou fazendo, ter conhecimento das ferramentas que vão permitir que eu facilite o trabalho da equipe, tá? A fim de atender os objetivos. Então, fazer gestão é liderar, é fazer parte da equipe e é facilitar a vida da sua equipe. Tá? Então, sem uma boa gestão, sem você saber atacar os conflitos entre as pessoas, ou saber remediar falhas de execução, ou saber que se teve greve do caminhoneiro, de que maneira eu vou fazer com que se mantenha a motivação, se mantenha os prazos, de que maneira que eu vou reunir todo mundo, todos os interessados, de maneira a tornar o mais transparente possível, com a melhor comunicação possível, tá? Sem ser o cara que vai pisar nas pessoas. Tá? Quais são os pré-requisitos, então, para o sucesso e para o planejamento de um projeto? Identificação das necessidades. Gente,
Não adianta eu querer fazer um projeto se eu não sei o que é. Tá? Não adianta. Eu tenho que ter objetivos claros e alcançáveis. Isso faz lembrar lá do Alice no País das Maravilhas, quando a Alice chega no gato, né? Aquele que ri, que tem um riso enorme, né? Que desaparece, mó barato. Aí ela pergunta, né? Qual caminho ela deve seguir. Aí ele pergunta, para onde você quer ir? Ela, não sei. Então ele falou, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho é o certo. Tá? Então, se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem objetivos, qualquer coisa que você fizer vai levar ao desastre. Tá? Porque você não tem objetivo. Tem que ter objetivo. Outra coisa que é importante é o balanceamento das demandas conflitantes. Vou explicar para vocês. Escopo é tudo aquilo que eu coloquei no meu projeto. Tá? É o que descreve o meu projeto. O tempo é como que eu vou executar cada etapa que está lá no meu escopo. O custo é o custo material e o custo humano. Tá? É o quanto eu vou gastar de recursos nisso. E qualidade é determinado. Por exemplo, eu quero um carro que vai de 0 a 100 em 1 segundo. Isso é um requisito de qualidade. Mas para fazer um carro desse, eu tenho custo. Tá? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um alto custo, uma alta qualidade, mas está previsto no escopo. Só que eu vou ter que modificar os motores, eu vou ter que fazer um motor novo. Então, se eu tenho alta qualidade e às vezes alto custo, eu vou ter que ter um alto tempo. E às vezes os interessados querem esse carro para ontem. Olha, se eu quero o carro para ontem, eu tenho pouco tempo, claro que eu talvez não tenha a qualidade necessária, meu escopo vai ter que ser mais enxuto. Se eu tenho menos escopo, eu posso não ter visto todos os custos. Então pode sair mais caro do que eu queria. Entenderam? Então isso é o que a gente chama do triângulo, né? É o triângulo do balanceamento: escopo, tempo e custo. E lá no centro desse triângulo, vocês vão ver isso em alguma literatura, tá? Se vocês quiserem se aprofundar, lá no centro está a qualidade. Então, se eu diminuo o tempo, eu vou ter que esticar o escopo e o custo. Por quê? Porque o que eu tenho disponível para mim é sempre a mesma coisa. Eu tenho aquela quantidade de pessoas e aquela quantidade de dinheiro. Então eu vou ter sempre que verificar de maneira que a qualidade, que é o centro, que é a área, não seja afetada. Se eu tiver que apertar todo mundo, vocês claramente vão ver que o triângulo vai diminuir, então a qualidade vai diminuir. Se eu quero muita qualidade, uma área, vocês vão ver que o tempo, o custo, o escopo vão se alterar. E é esse balanceamento que vai permitir o sucesso, tá? E isso tem muito a ver com a gestão, tá bom? E também, outra coisa que vocês precisam muito ter cuidado são as prioridades e expectativas das partes interessadas. Igual eu falei, eu tenho uma expectativa de lançar esse carro no final do ano. Tá? Ele é prioritário. Olha, então talvez ele vai me dar mais dinheiro, com menos tempo, mas mais dinheiro, porque ele quer alguma coisa, talvez ele queira com mais qualidade, e claro, então que ele vai me dar recursos para que o tempo, mais equipe, mais dinheiro, mais agilidade, ou seja, ele vai priorizar as compras desse projeto em vez de outros projetos, de maneira então que isso fique mais ou menos. Mas se ele tem uma grande expectativa, mas não é prioridade, aí é ruim, né? Ou se ele é prioridade, mas as expectativas estão muito acima daquilo que você vai apresentar, esse projeto está fadado a não conseguir ir para frente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, há conflitos de tempo, escopo, custo, cuja área é a qualidade nesse triângulo, tá? E há sempre as expectativas e prioridades. Você vai ter que sempre balancear isso, tá? E aí vem a complexidade do projeto e a complexidade gerencial. Ou seja, ali projetos complexos e incertos. O que significa isso? Que eu preciso mais capacidade gerencial e mais equipe técnica. Só para vocês entenderem um pouquinho.
Imagina que eu quero mandar um rover lá para Marte, como os americanos e chineses fizeram. Olha, eu já mandei alguma vez um rover para Marte? É a primeira vez que eu estou indo? Então eu tenho grande incerteza técnica. Eu tenho grandes incertezas técnicas. Praticamente eu vou fazer do zero. Porque lá não é a mesma coisa de eu estar fazendo no deserto. Eu uso para simular, tá, mas tem uma incerteza, porque não é exatamente igual aquilo. Então eu vou ter uma alta incerteza técnica, então eu vou precisar de recursos técnicos. Tá? Eu vou gerar altas expectativas, tá? E altas prioridades. Aí é complicado. E ao mesmo tempo eu tenho que gerenciar isso, porque eu vou ter prazos, eu vou ter custos, eu vou ter que ver mão de obra, eu vou ter que encomendar peças, novos materiais, eu vou ter que gerenciar isso tudo, então é muito complexo. Tá? Às vezes o projeto é simples, ou seja, eu já tenho uma equipe boa, uma equipe que faz bem todas as etapas, e o projeto é pequeno, mas ele é muito incerto, porque às vezes depende muito do que a pessoa pediu, ou do que o setor pediu. Embora eu saiba que eu vou precisar de poucos recursos, eu vou ter uma gerência reduzida, às vezes eu vou ter 3 pessoas no projeto. Vai ser fácil gerenciar essas 3 pessoas, mas elas têm que ser tem que ter altíssima capacidade técnica, porque os parâmetros que eu quero é inovador, são novos. Tá? Embora seja uma coisa de fácil execução gerencial, tecnicamente é muito ruim. E o 3 é mais ou menos o seguinte: são projetos simples e bem definidos. Ou seja, não tem nenhuma incerteza. Eu vou fazer uma maratona de Nova York, o projeto da maratona de Nova York, e é muito bem definido. Eu vou ter no primeiro pilotão 100 primeiros corredores no ranking, depois no intermediário de tantos por cento a tantos por cento, ou seja, está bem definido, o trajeto está bem definido, né? O projeto é simples, por quê? Porque acontece várias vezes, eu tenho simplesmente que, nesse novo projeto, procurar novos patrocinadores, mas isso é um projeto simples, porque eu já tenho um portfólio de patrocinadores que foram anteriores, aí fica mais simples. E o 4 são projetos complexos e bem definidos, ou seja, eu sei exatamente o que fazer, mas eu vou demandar muita gente, muitos setores, eu vou ter que fazer muitas compras, eu vou ter que ter equipes diferentes, por exemplo, uma escola de samba. A execução da escola de samba eu sei o que fazer, ela é muito bem definida, ritmo, né, cadência, canto, né, tempo de desfile, é tudo isso muito bem definido. Agora, é um projeto complexo, de gerenciamento complexo. Por quê? Porque são várias alas, são várias pessoas responsáveis por alas. Tem gerência para, como é que fala? De roupa lá, adereços e não sei o que. Tem samba de enredo, e tem não sei o que, e tem que juntar isso tudo. Né, são 10 requisitos, cada um é responsável por um. Né, então você vê, uma escola de samba é um projeto complexo, mas ele é bem definido. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que contar uma história em alas, eu tenho que entrar e sair num tempo determinado, eu tenho que ter ritmo, cadência, né, junto com a voz, com o canto e junto com o dançar, né, com a movimentação. Isso tem que ser de uma certa maneira. Então é muito bem definido, eu não preciso de grande técnica, eu não preciso de ninguém formado em engenharia de tráfego para estar lá gerenciando a ala das baianas. No entanto, eu tenho várias alas, então gerencialmente é bem complexo. Tá? E aí vem, quais são as partes interessadas? Lembre-se, eu tenho aquele triângulo cuja qualidade está no centro, e eu tenho expectativas, né, e eu tenho prioridades das pessoas. Quem são essas pessoas interessadas, ou esses grupos interessados, ou essas empresas interessadas? Primeiro é o patrocinador. Gente, esse aqui é o cara. Ele é que vai garantir recursos e materiais. É o cara que vai falar assim,
Você vai apresentar o projeto para ele de um novo carro, e ele vai falar assim, cara, compra essa sua ideia. Faz aí, faz o projeto, eu vou assinar. Repare, ele participa da concepção e autorização formal. Ele vai assinar o projeto, ele vai levar para os níveis mais elevados, onde está a galera da grana. Ele é seu patrocinador. Esse cara tem que ser seu parça, véio. Não tem como escapar, não. O patrocinador do projeto é um cara importante. Lembre-se que ele vai ter expectativas e vai ter sempre prioridades. O outro, que é do outro lado, né? Então tá aqui o cara que vai te permitir fazer isso. Do outro lado é o cliente, é quem recebe o produto. Pode ser interno. Tá? Eu, por exemplo, estou modificando uma planta. Tá? Então é interno. Eu vou entregar uma planta pronta. Pode ser externo, o carro. Né? Eu estou entregando o carro lá para o consumidor, que é o cliente final. Por que é importante? Porque se você gerou uma expectativa, você foi lá... Isso acontece muito em videogame, né? Tem lá 2 anos antes do lançamento do videogame, aí tem lá aquelas encontros de games, né? Sei lá o nome, CXP, CZ... Aí acontece, o cara mostra um pedaço, aí todo mundo baba, nossa, esse jogo vai ser demais, olha os gráficos, tal. Me faz lembrar o Cyberpunk 77. Nossa, esse jogo vai ser demais, Keanu Reeves, nossa, tá. O jogo foi uma porcaria. Né? O cliente detonou, muita gente devolveu os jogos. Né? Então, assim, o cliente é 90%, velho. Cuidado. Lá dentro teve alguém que patrocinou isso, certo? Tem alguém que como é que é o nome da empresa? Alguma coisa Project fez lá, o patrocinador levou, bancou, né? Conseguiram o Keanu Reeves, captação de imagem e tal, só que o cliente detonou porque estava mal feito. Projeto mal feito, cara, já era. E quem é o gerente? Cara, gerente responsável pelo sucesso do projeto. O resumo é esse. Ele faz parte, ele coordena a execução. Você pode ter um gerente, você pode ter gerentes setoriais, tá? Gerente que, por exemplo, coordena a equipe e a parte burocrática, aquisições, tá? E outro que, por exemplo, só a parte técnica, né? Ele é o gerente da engenharia, por exemplo. Mas o gerente, essa figura, ele é o responsável pelo sucesso do projeto. Tá? Fique com isso na cabeça. Então a gente já sabe que tem um triângulo aí, tá? O escopo, ou seja, o que é o projeto, tempo e recursos, e a qualidade no centro, que é a área. Tá? Eu sei que tem pessoas que têm interesses, tá? Expectativas sobre isso, tá? Que são essas partes interessadas, que é o cliente, o patrocinador. Tá? E tem aquele que é o mais interessado de todos para que faça isso acontecer, que é o gerente. Tá? Lembre-se que ele é o responsável direto. Não adianta eu ter um triângulo equilibrado, tá? Se eu não atender às expectativas e às prioridades das partes interessadas. Tá? E aí então, a gente já sabendo disso, eu sei que isso tem que acontecer num certo tempo. Eu sei que aquele triângulo, as expectativas, as pessoas, eu tenho que ter esse produto em algum momento. Então eu tenho um conjunto de etapas, né, em que cada etapa dessa eu tenho que ter um tempo certo de execução, da maneira certa, bem gestada, para que isso aconteça. Tá? Então o ciclo de vida de um projeto é a evolução temporal do projeto. Tá? Cada fase, tá, eu vou entregando um marco, ou seja, uma entrega que é tangível, essa palavra é importante. Eu estou falando de algo que eu vou entregar mesmo, tá? E que eu posso verificar, por isso é um marco, eu posso verificar. 10 toneladas disso, 10 toneladas. 10% de diminuição do tempo, 10% de diminuição do tempo. É tangível, tá? Não é subjetivo, é um marco. Tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um viaduto, uma das etapas é a aquisição de material. Tá? A parte metálica, a parte de concreto, a parte para fazer alvenaria. Então tem uma etapa que é entrega do cimento. Contratei lá não sei quantas toneladas, ou sei lá como, ou não sei quantas betoneiras de concreto, e tem que chegar. Esse é um marco. Então 10 toneladas de concreto, 10 toneladas de concreto entregues.
tá? Então, o ciclo de vida, esse conjunto de etapas. A gente pode dividir grosseiramente a gestão do ciclo de vida em 4 partes. Estou falando da gestão, não das etapas em si, tá? São 4 fases fundamentais. Primeiro é o conceitual. O que é conceitual? É o que eu vou fazer. Qual que vai ser o meu novo carro? Qual que é o conceito do novo carro? O que ele traz de inovação? O que ele traz de inédito? Lembre-se, o projeto tem que ser isso. Quanto que ele vai me agregar? É o novo rótulo da Coca-Cola. Tá, mas o que ela vai me agregar? Quanto que eu vou ganhar com isso? Qual que é o novo conceito? Ele está antiquado, não traz as cores certas. Tá, então, mas qual que é o conceito? Repare, a fase conceitual, aqui está mostrando que é um tempo lá no início do projeto e que não requer muitos recursos, óbvio, né? Porque você tem uma equipe de conceito, ela não é a equipe de execução. Mas repare, ela tem um tempo relativamente grande, porque o conceito é importante. Vou fazer um viaduto. Tá, mas você vai fazer um viaduto e você vai fazer aonde? No tal lugar. Tá, mas vai ter algum problema com as pessoas que moram no entorno? Tem um parque, vai ter que, entendeu, indenizar as pessoas. Então o conceito, aquilo que eu vou fazer é muito importante. Quais os objetivos? Tá? Quanto que isso vai desafogar o trânsito? Quanto isso vai trazer, por exemplo, de valor agregado àquela região? Tá? Vamos pensar também em ganho político. Quanto que vai ter de ganho político? Isso tudo é o conceito. Um novo carro, um novo processo. Vamos fazer um novo processo aqui, cuja o objetivo é diminuir em 80% o tempo, tá, de entrega de um produto. Então eu vou mexer em todo o processo de logística. Ok, vou mexer nas rotinas da logística. Ok, para quê? Para ter tantos por cento de ganho. Tá? E como que você vai fazer? Então isso é o conceito. O conceito é importante. Vocês precisam de ter na cabeça que quando vai fazer um projeto, você tem que ter muito em mente o que vai fazer. Objetivos muito claros, muito tangíveis. Não pode ser subjetivo, né? Ele é bem objetivo. E aí vem a parte que eu acho mais importante, que é a parte de planejamento. O que é o planejamento? É aqui que eu vou definir aquelas etapas. Aqui que eu vou definir cada pedacinho do meu projeto que foi definido lá no conceito dele para que eu atinja aquele objetivo. Então, se eu tenho que fazer compra, eu tenho uma etapa de compra. Qual é o tempo que eu vou gastar? Quais recursos que eu vou gastar ali? Tá, eu vou ter que ter uma equipe de compras. É um setor de compras. Quem vai ser o responsável? Quanto tempo da hora de serviço dele ele vai dedicar a isso? Ele precisa de hora extra? Quanto que ele vai custar a mais? Então você vê que os recursos começam a aumentar. Já é uma equipe maior, por quê? Porque ao planejar eu tenho que chamar todo mundo que vai gerenciar ou que vai participar. Então no planejamento eu planejo não só o tempo, lembra lá o tempo. Eu não só faço o escopo, ou seja, aquilo que vai estar dentro do projeto, mas também eu tenho que ver a questão da qualidade e dos recursos. Então eu tenho que gastar muito tempo aqui. Lincoln é que falava, né, o presidente americano, que para ele derrubar uma árvore ele passava muito mais tempo afiando o machado, né? Então é mais ou menos isso. Eu tenho que estar muito bem planejado. Porque, repare bem, se eu não planejei direito, se por exemplo eu não tenho uma equipe adequada, se o meu escopo está mal feito, se eu não tenho todos os recursos, na hora que eu for executar aquele planejamento, e olha aqui, os recursos são muito mais gastos aqui, na hora que eu vou executar esse planejamento, que tem um alto gasto de recursos, pode ser que alguma coisa não estava previsto. Não estava previsto porque o conceito era ruim, ou porque o planejamento foi falho. E aí a execução é atrapalhada, tendo que gerar uma modificação no projeto ou no conceito. Se eu faço isso, o tempo vai se alargando. E aí eu fico muito tempo entre executo, tá errado, tento replanejar, tá? Não, o planejamento está coerente, então o problema é conceitual e volto. Então eu nunca ando na execução.
Aí a gente vê execuções, né, aqui no Brasil era para entregar em 1 ano, entrega em 15, né? Por causa disso, não há uma cultura de planejamento. Isso faz lembrar também do novo estádio do Wembley, né? Isso é uma coisa bem ocidental, viu, gente? Não é só aqui não. Aí eles derrubaram tudo quando chegaram na parte, né, ali debaixo do gramado, debaixo do concreto, tinha um sistema de esgoto e de água. Ou seja, eles não tinham como modificar aquilo ali sem prejudicar, né, alguns interessados, que era a população. Então como é que faz? Foi mal planejado. Não teve uma etapa, por exemplo, de verificação do subsolo. Mal planejado, embora bem conceitual, né, bem conceituado, estava direitinho o que vai ser o estágio, onde vai ser, né, qual luz que vai pegar, etc, etc. Tinha uma etapa que eles não verificaram, subsolo. Lembra também lá do Campo Santo Antônio, aquele complexo esportivo que não pode usar, porque em uma etapa não foi prevista. Qual etapa? A de verificação do solo. Então quando colocaram o teto, rachou, não pode usar. Então isso tudo tem a ver com planejamento. Planejar é fundamental, muito mais do que executar. Tá? Estou falando de fundante, de algo que vem antes. Tá? Planejar é mais importante. Eu não começo executando e falando, vai, corre lá agora e compra mais 2 parafusos porque eu não sabia que tinha esse parafuso. Ele chega na loja, a loja fala assim, acabou o parafuso. Pronto. Eu não posso executar e planejar a compra ao mesmo tempo. Tem que ter certeza, inclusive incerteza associado para saber que parafusos podem vir com defeitos. Quantos % a mais eu vou comprar? Até isso eu tenho que planejar. Tá? E a conclusão é chegar no final e entregar o relatório, entregar o produto e, mais importante ainda, mostrar para a equipe, mostrar para o patrocinador e para a empresa ou quem estiver envolvido, né, mostrar o que eu vou aprender com os erros desse projeto. Tá? Então, quais as lições aprendidas? O que eu tenho que fazer de diferente? Isso é fundamental, é aprender com cada projeto. Até que esse ciclo seja bem adequado, até que você tenha expertise para isso. Tá? Então, cada daquele pedacinho que a gente viu lá, seja no planejamento, seja na execução, ela é composta de processos. Igual eu falei, processo de compra. Por exemplo, processo de aquisições. Eu vou ter que incorporar uma nova empresa. São processos. Tá? E o processo é sempre uma sequência repetitiva de operações com o objetivo a produzir resultados padronizados. Então repare o seguinte. Se eu tenho um setor de compras, é porque o processo de compras ela é uma sequência que sempre acontece e ele tem que ser muito bem padronizado dentro do que determina os padrões da empresa. Então, por exemplo, no setor público existe uma lei. Então ela é muito bem padronizada. Tá? Então toda vez que eu vou fazer um processo de compra, eu abro uma licitação pública. Tá? Então todo o processo ele tem que ser muito bem organizado. Então você tem que verificar quais os processos dentro do seu planejamento e da sua execução necessários, de maneira então que esses processos sejam bem descritos dentro do projeto. Tá? Então se eu tenho compra, então tem que chamar o cara do setor de compra e falar com ele como é que funciona a compra, quais os prazos que eu tenho, lá na hora de fazer o projeto. Tá? Lá no iniciozinho, aqui aqui. Tá? Chama o cara e fala, e aí, qual é o tempo? Não, o tempo para compra é tal, você precisa desse requerimento, desse requerimento. Opa, então essa etapa é o que? Compra, então lá, produzir o requerimento, tal. Quem é o responsável? Fulano de tal. Quanto tempo ele fazer? Olha, ele tem 1 dia para fazer isso. Tá? Depois que eu mando tudo, o setor de compras leva 45 dias para comprar e trazer. Então 45 dias. Então aquela etapa ela vai ter 45 dias. O processo é o processo de compra. Tá? Entenderam? Então isso tudo tem que estar a equipe, por isso que a gente gasta muito recurso. Porque é a hora que quando eu vou planejar aqui, muita gente entra.
Aqui eu sei que o setor de compras vai estar lá, mas ele não está aqui fazendo o planejamento, embora você tenha que consultá-lo. Mas aqui ele vai periodicamente entrar. Então são muito recursos, inclusive o recurso financeiro mesmo. Tá? Então, isso aqui é importante, gente. São realizados por pessoas. Tá? Ou ele está no processo de gerência, que é esse que eu estou falando. É o de você do setor tal, vem cá, você do seu quê? Isso é gerência, eu estou, entendeu? Eu estou fazendo com que todas as partes trabalhem a meu favor, porque eu tenho que garantir o sucesso, tá? E o outro, tá, são os processos do produto. Aí eu vou definir qualidade do produto, né? Eu vou definir quais os aspectos. Então pode ser que eu tenha que ter outro conjunto de pessoas que não são dos processos de compra, mas, por exemplo, daqueles que vão definir qualidade, material, tá? Então eu tenho que estar sempre nesse meio, tá, gerenciando, tá? Então eu tenho que ver qual é o foco. Eu posso ser fazendo tudo ou dividir em subgerências, tá? Então a gerência de projeto, preocupados em descrever e organizar o trabalho, tá? Então são os processos de gerência de organização, é aquela que eu falei. Fulano de tal vai comprar, não sei o que, qual é a equipe que vai comprar, tal. E o produto é definir né, quais são as especificações do produto, tá? Um resumo, então, de como eu gerencio isso é mais ou menos o seguinte. Lembra lá da iniciação? Ó, é o conceito. Aqui eu vou começar meu projeto. Eu vou conceituar. Depois que eu tiver bem conceituado, eu vou planejar, ainda está aqui. Aí no final desse ciclo, do ciclo 2 aqui da fase 2, eu estou planejado e não volto mais no conceitual. O momento de eu ainda estar planejando e ainda corrigir o conceitual é antes de inicializar. Comecei o projeto, ó, tá? Comecei o processo de planejamento, passei para cá, não vai voltar mais não, tá? Então cuidado, começou o projeto, cara, a não ser que a gerência superior fale, para. Então lembre-se, aqui, nesse pedacinho aqui, cuidado, porque aqui você vai ter que estar bem feito o conceito e bem feito o planejamento. Porque olha só, se eu for para o processo de execução e der algum problema, como eu falei lá, a greve dos caminhoneiros. Tá, repare, não é um problema de planejamento. Eu não tinha como prever isso ano passado da greve do caminhoneiro esse ano. Então, o que eu posso fazer? Eu passo por um processo de controle, que nós vamos ver como é que se faz, tá? Nesse ciclo aqui. E aí, o que eu posso fazer, no máximo que eu posso fazer? É voltar para o processo e ver o que posso fazer em paralelo. Tá? E aí vocês vão ver, quando a gente for definir o escopo, vocês vão ver o que dá para fazer em paralelo, o que dá para eu adiantar, pode ser. Ou se não, sabendo que não tem conserto, eu volto para o planejamento e aumento o tempo aqui. Mas para aumentar o tempo desse pedaço, eu tenho que mexer em outros. Se eu não quiser atrapalhar a entrega. Caso, e aí por isso é um processo de gerência e o sucesso do projeto, caso vá atrasar, eu tenho que convencer aqueles caras que estão lá, que o nome em inglês é stakeholder, que aqui a gente vai chamar de interessados. O que eu tenho que fazer lá? Tem que convencer os caras, tá? Porque pode gerar frustração, tá? Isso pode ser prioritário para alguém, tá? Então o ideal é que eu volte só aqui, que eu evite ter que mexer no planejamento, porque isso, lembra do triângulo? Pode ser que eu aumente então o tempo. E cronograma é complicado, ou recurso. Tá? E uma vez não tendo mais a execução, eu fecho, finalizo com aquilo que a gente falou. Tá? A entrega do produto, né? O processo de marketing, se for o caso, entrega do produto e as lições aprendidas, que isso é importante. Tá? Então aqui, um dos autores, vocês vão ter lá, tá?
que ele diz o seguinte: controle o tempo todo. Tá? Você começa a encerrar já descrevendo, né, o que eu aprendi. A cada entrega da sua execução, cada hora que você entrega, você vai ver que você vai já preparando para o encerramento. Tá? Se você sabe que teve um problema de falta de metal específico, vocês já vão escrevendo lá que, olha, um dos problemas de execução de um projeto com esse material é que esse material só é comprado da Islândia, tá? E como o único fornecedor, ele não consegue fornecer no tempo que a gente quer. Então aprendemos, tá? Então ele começa mais ou menos aqui já na meia-vida, né? O encerramento começa na meia-vida e você vai ter muita atividade quando está acabando mesmo. Aí que você começa né, a se dedicar a finalizar. Controle você vê que é o tempo todo. Planejamento, repare. É bom evitar que o planejamento fique o tempo todo. Eu não quero que o meu controle fique voltando no planejamento. Tá? Então a atividade de planejamento tem que ser baixa. Tá? De preferência baixa mesmo. E o nível de atividade na execução seja maior o tempo todo. Tá? O ideal é planejamento certinho, inicializou, planejamento está certinho, isso abaixe, tá? Para que eu tenha mais atividade na execução. Tá? Então, como eu estava falando quando eu fiz o curso na Fundação Dom Cabral, uma das coisas mais importantes que eles falaram é essa diferença entre oriental e ocidental. O oriental, ele gasta um tempo danado, tipo lá o Lincoln afiando o machado. Ele gasta um tempo danado no planejamento. Ele verifica todas as possibilidades. Ele usa toda uma lógica para que eu fique na execução depois, sem precisar de ficar voltando no planejamento. Aqui a gente no Ocidente tem mania de planejar e executar junto. Né? O caso que eu falei, vai lá e compra um parafuso, faltou lixa, o fulano não veio, contrata outro. Não, não é assim, tá? Então vamos tentar sempre planejar muito bem. Por isso que esse nosso curso vai ser praticamente de planejamento. Já que a gente não vai conseguir executar muito bem, mas a gente quer chegar num planejamento, quando a gente for avaliar o planejamento, falar, olha, tem pouca lacuna. Tá? É isso, gente. O importante aqui é que vocês precisam definir agora. Eu vou deixar a atividade lá para entregar na semana que vem, na segunda-feira que vem, que vocês vão ter que começar a pensar, a idealizar um projeto. Tá? Em equipe, pode ser equipe no máximo de 5 pessoas, tá? Porque a gente vai gastar tempo no planejamento mesmo. Eu quero que vocês já tragam as ideias, tá? Já pensem o que vocês vão fazer de projeto, tá? Com o máximo de informação possível. Essa é a primeira tarefa. Com essa tarefa, depois eu vou escrever lá direitinho o que é que vocês vão ter a presença dessa semana, tá? E como eu disse, podem me chamar para marcar o horário, que tiver alguma dúvida, tá? A gente faz online, ok? Até a próxima.